Graça e paz, queridos, aqui Bispo Rafael, que Deus te abençoe, que a graça, que a paz, que a presença do nosso Senhor Jesus possa abençoar o seu coração, a sua vida, a sua casa. E nós estamos aqui juntos uma vez mais, graças a Deus, para abençoar, orar por você, declarar e profetizar milagres, bênção, salvação. E nós vamos agora para a lição do nosso discipulado, fala a verdade. A lição número 4, olha gente. Toda semana um testemunho do discipulado, toda semana um testemunho de algo poderoso, novo que Deus está fazendo. Então eu quero convidar você para ficar comigo, porque certamente Deus vai fazer algo na sua vida. Se você já tem, pega aí a sua apostila na mão e vamos juntos fazer o discipulado, a lição número 4. Vamos lá? E o tema da nossa lição é a necessidade de um arrependimento genuíno. O arrependimento, ele é o início de tudo, ele é o início do Evangelho, ele é o início da pregação de Jesus, ele é o início da pregação de João Batista, ele é o início da pregação de Pedro, ele é a porta para o reino dos céus. Jesus, a primeira palavra que ele começa a ministrar é: arrependei-vos que é chegado o reino dos céus. Vamos juntos ler a apostila, a lição número 4, que diz assim: pelo conceito comum, o arrependimento é entendido como um sentimento de tristeza em relação aos pecados cometidos, ou remorso. No entanto, é muito importante entendermos com clareza o que é o arrependimento. Nós estamos rodeados de conceitos do mundo, misericórdia, e de conceitos religiosos que não definem exatamente o nosso problema com Deus. Olha aí. Eles também não descrevem que arrependimento é, acima de tudo, uma mudança total e completa em nossa maneira de viver. O arrependimento não é você ficar com aquele sentimento de tristeza, não. O arrependimento é você, de fato e de verdade, não praticar mais aquela obra, ou aquele pecado, ou aquela situação. O arrependimento muda a nossa maneira de viver. Olha o que está escrito aqui, ó. Arrependimento é uma mudança de atitude. Está lá em Marcos, no capítulo 1, o versículo 14 e o versículo 15. Vamos juntos lá? Marcos, o Evangelho de Marcos é o segundo Evangelho da Bíblia. 14, o versículo... Aliás, Marcos capítulo 1, o versículo 14, que diz assim, ó: e depois que João foi levado à prisão, Jesus partiu para a Galileia pregando a todos as boas novas de Deus. E cumpriu-se o tempo, e está chegando o reino de Deus. E Jesus, então, ministrando, fala: arrependei-vos e crede no Evangelho. Esta é, de fato, de verdade, a primeira mensagem do Senhor Jesus, que está lá também em Mateus 3, o versículo 2, e a mensagem também em Atos. Vamos lá em Atos, no capítulo 2. Tá com a Bíblia na mão aí? Fala a verdade, hein? O iPad, o iPod, celular. Me conta aí, gente. Vai escrevendo aí nos comentários, participando conosco. Atos capítulo 2, versículo 38. Pedro, agora ministrando, diz: arrependei-vos cada um de vós e seja batizado em nome de Jesus. Inclusive na nossa próxima lição, a lição número 5, a lição do batismo. Primeiro princípio para o batismo: arrependimento. Esse é o principal aspecto do arrependimento, porque o nosso maior problema para com Deus não está nas coisas erradas que fazemos, nos nossos atos, mas sim na nossa atitude interior de independência e rebelião contra Deus. Então, na verdade, uma das nossas maiores dificuldades é que nós nos tornamos independentes e achamos que não dependemos de Deus, que não precisamos de Deus, que não precisamos consertar a nossa vida com Deus. Na verdade, todos os nossos atos são decorrentes de uma atitude e uma disposição interior que temos em relação a Deus. Quando minha atitude é de independência, ou seja, eu faço o que eu quero, sou dono do meu nariz, obviamente os meus atos e as coisas que eu faço no dia a dia não vão agradar a Deus. Quando eu falo assim, eu vivo do jeito que eu quiser, eu faço o que eu quero, você sabe o que eu estou falando. É bem verdade que essa vida ela não agrada a Deus. Porque quando eu me entrego para Deus, agora é aquela oração que Jesus fez: Pai, seja feita a tua vontade. Viver para
Deus não é viver os meus desejos ou os desejos da minha carne, é viver a vontade de Deus. Não é viver, fazer o que eu quero fazer, é viver o que Deus quer, é fazer o que Deus quer, né? Então, obviamente, a independência de Deus e a falta de submissão mudam a nossa vida para pior, e a dependência muda a nossa vida para melhor. A atitude antes do arrependimento é rebelião, independência, faço o que dá na cabeça. Mas quando eu vivo em arrependimento, olha o que eu recebo: submissão, dependência, estou sujeito a Cristo e a sua palavra. O arrependimento é uma mudança de reino. Olha que coisa linda. Antes eu era do império das trevas. Agora, depois que eu entro no rio do arrependimento, eu passo a viver no reino de luz. Está lá em Colossenses, no capítulo 1, versículo de número 13. Só quem está sendo abençoado vai comentar, vai dar um glória a Deus, vai dizer uma palavra que Deus está falando com você. Eu sei que você está sendo discipulado, que o seu discipulador está te orientando, e é muito importante você entender a lição, você meditar na lição. Olha o que está escrito aqui em Colossenses 1,13, assim, ó: Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Quando eu entro em arrependimento, eu sou transportado para o reino de Deus. Eu saio do império das trevas e eu sou transportado para o reino de Deus. O que é o reino de Deus? É viver a vontade do rei, é estar em submissão ao rei, é viver o governo do rei, é viver a lei do reino de Deus. Significa renunciar a Satanás e às trevas, se entregar a Jesus, aleluia, servi-lo em tudo. Essa mudança implica em seguir outro rei, outras leis, outros princípios, outros valores. Você que é cristão, os seus valores, eles não são mais os valores do mundo, os valores da sociedade. Os nossos valores, eles são os valores do reino de Deus. Está lá na oração do Pai Nosso, né? Venha a nós o vosso reino. Porque esse reino aqui, ele é injusto, ele é contra a família tradicional, ele é contra a vida. Esse reino aqui, ele aprova e ele celebra e ele vai para as ruas e ele faz caminhadas em favor do aborto. Quando nós vivemos no reino de Deus, nós temos o arrependimento de um dia já apoiamos uma ideia dessa, ou apoiamos um pensamento como esse. Nós agora vivemos no reino de Deus. E no reino de Deus a mentalidade é do rei, que é o Senhor Jesus, né? A mentalidade, as leis, as leis do rei. Então, Senhor, nos perdoa, Senhor, pelo que nós pensamos, falamos, agimos. Nós queremos entrar em arrependimento, porque os valores do reino precisam ser os nossos valores, né? Então, pode ver que tem gente que você pode observar que tem algumas pessoas que elas já estão no reino. É verdade, mas elas ainda não se arrependeram das suas práticas no império das trevas, né? É um estilo de vida. Aleluia, isso é muito forte, gente. Quando eu entro em arrependimento, eu mudo o meu estilo de vida, os meus ambientes, amizades. Você que está agora novo na fé, nós estamos na lição 4. Você não vai se firmar em Jesus se você não mudar o seu estilo de vida. Você não vai firmar em Cristo se você não mudar os seus ambientes, se você não mudar os seus pensamentos, se você não mudar a sua maneira de viver, de falar, não vai. Então, servir a Jesus é viver outra mentalidade, né? É viver outro estilo de vida. Eis a diferença entre os filhos das trevas e os filhos da luz. Malaquias, coloca aí para mim, produção. Malaquias, capítulo 3, versículo 18. Agora vereis outra vez a diferença entre o que serve a Deus e o que não serve. Aquele que serve a Deus, a vida dele é diferente, o olhar é diferente. Meu Deus do céu, nos ajuda, Senhor. A situação no império das trevas, quando eu vivo segundo a vontade desse mundo e as paixões da carne, aí é miséria, tristeza, falsidade, sensualidade. Sensualidade, quem é de Deus não é sensual, não tem carinha, boquinha, roupa sensual. Você agora é de Cristo.
né? Brigas, idolatria. Idolatria não é só a imagem de escultura, é a cantores, é a coisas, a objetos, não é? A idolatria, lascívia, vícios, que o Senhor te liberte de todo vício e que você viva em arrependimento, que saia do seu coração a vingança, o ódio, a angústia, olha aí, ó, o império das trevas, a revolta, a culpa. Cada uma dessas coisas nós podemos parar e meditar um pouquinho, só um pouquinho. Deus não chamou você agora mais para ser sensual, para ser falso, para viver brigando. Deus não chamou você para estar sendo escravo do vício. Deus não chamou você para estar com vingança. Eu vi alguém fazendo outro dia um depoimento que já era crente há muito tempo, depois obreiro, depois um líder. E depois já de líder, ele ainda tinha um sentimento: eu vou matar o meu pai um dia. Então, alguns sentimentos, se eu não colocar ele para fora, se eu não pedir perdão, eu posso carregá-los uma vida inteira, mesmo agora no Evangelho. Então, que sai do seu coração todo sentimento de ódio, de vingança, de angústia, de revolta, sabe? Aquele sentimento de revolta contra tudo, contra o sistema, contra o mundo, e que você receba o espírito do amor. E a única revolta que você pode ter é com a vida passada que você tinha, é com o pecado. E que também o Senhor te liberte de toda culpa. Quantas pessoas não conseguem servir a Jesus por causa da culpa? Não tem mais jeito, não tem perdão, Deus não te ama, Deus não vai te querer mais, Deus, sabe? Senhor, agora no reino da luz, no reino do Filho do seu amor, vivo de acordo com a palavra. A nossa bússola, aquilo que nos guia de fato e de verdade, é a palavra de Deus. Eu quero, se você está com a sua Bíblia aí, eu quero que você pegue a sua Bíblia na sua mão e diga isso: a bússola, a minha bússola, o meu guia, o meu livro de autoajuda é a Bíblia, é a palavra de Deus, é a vontade de Deus. No reino de Deus você recebe shalom, paz, bênção, paz interior, prosperidade, liberdade, amor, perdão, amizade, pureza, alegria. O seu coração agora é puro. O seu coração é puro, diga amém. Isso não é só uma lição, eu estou sentindo a presença de Deus e sei que Deus está falando com você. Arrependimento, uau! O que é arrependimento, pastor? É não ter prazer no pecado. O pecado se torna um acidente. Não é algo que você tem prazer. Uma pessoa genuinamente arrependida não se deleita mais no pecado, pois sua natureza foi mudada. Se vier a pecar outra vez, o seu coração não tem prazer. A sua vontade imediata é vencer o pecado, seguida de uma profunda tristeza pelo ato praticado. Quando você é confrontado pelo Espírito Santo e você erra, você fica triste, você não quer mais aquilo, meu Deus do céu. Então que você possa ser batizado no batismo do arrependimento. Antes, no império das trevas, na natureza pecaminosa, você se torna insensível. Ou seja, o que é pecado, para você não é pecado, é normal. O homem sem Deus, ele é insensível ao mundo espiritual. Tudo passa a ser normal, não é? Ou até mesmo alguém que frequenta a igreja, mas para ele tudo é normal. Ele tem prazer no pecado e vontade de continuar, ele não quer parar. Eu conheço pessoas que falam assim: olha, pastor, eu sei que eu estou no erro, eu tenho até vontade de voltar, mas eu não quero sair dessa vida, eu não quero, eu gosto do pecado. Então, quando você está dominado pelo império das trevas, você tem prazer no pecado. Que Deus tire todo prazer do seu coração, o prazer do pecado, e que você viva agora uma nova situação em Cristo Jesus, que é a natureza recriada. Aleluia! É a sensibilidade, é a tristeza de viver no erro, é o desejo por mudança, é a vontade de vencer o pecado, e essa vontade deve ser algo ardente no seu coração, e o pecado ser um acidente, não ser um planejamento. Tudo que é planejado é iniquidade,
Pecado de estimação desagrada a Deus. Olha, tudo que é planejado tem um agravante. Você sabe que na lei, se tem alguém que está estudando direito aí, fazendo discipulado, sabe que quando o crime ele é premeditado, ele recebe um agravante na sua pena, né? Quando aquele crime ele foi todo premeditado, calculado, e é assim no mundo espiritual. Quando aquele pecado premeditado, calculado, não é um acidente, não é uma coisa que aconteceu, algo que é recorrente, né? Quando a pessoa ela já tem uma ficha criminal suja, fala assim, quando a polícia pega o criminoso, fala assim, consulta a ficha dele. E o que é o arrependimento genuíno? A sua ficha fica limpa no mundo espiritual. Aleluia! Quando você entra em arrependimento, Satanás vai consultar a ficha, está limpa. Porque a Bíblia diz que os nossos pecados são lançados no mar do esquecimento. Quando, bispo? Quando você entra em arrependimento. Tá certo? E eu quero desafiar você a declarar isso. Senhor, eu não quero mais viver no pecado. Lança esse pecado no mar do esquecimento, porque isso não faz parte mais da minha vida. Aleluia. Atividade da semana, 2 Coríntios 7, você vai ver lá, está aí na sua apostila. Que Deus te abençoe. Vamos orar. Vamos orar para que o Senhor nos visite com batismo de arrependimento. Eu espero que você tenha sido abençoado, ministrado e que a presença de Jesus possa tocar você. Feche os seus olhos e juntos vamos clamar ao Senhor. Pai, nos visita com o batismo do arrependimento, com o batismo da cura, com o batismo do perdão, com o batismo que sara, que restaura, que renova, e que esse meu irmão, essa minha irmã possa ser renovado, restaurado, e ela possa mergulhar no rio do arrependimento do Senhor. Que haja vida de Deus na sua vida, que haja poder de Deus na sua vida, milagre de Deus na sua vida, e que você não viva mais escravo do pecado. Tá bom? Que Deus te abençoe. Vou te dar uma dica, escuta aquela canção que diz assim, eu não sou mais escravo do medo. É verdade, você agora é livre, você é filho de Deus, você vive no reino da luz. Deus te abençoe. Não esqueça de compartilhar esse vídeo, comentar e continuar o discipulado. Eu estou esperando você na lição de número 5, que é a lição que fala do batismo, é maravilhosa. Deus abençoe vocês, um beijo no coração, fica com Jesus e lembra, viu? Sempre no lugar secreto, sempre mergulhado na presença, 21 dias na presença, cheios do Espírito Santo. Deus abençoe vocês.